Bem-vindo à quarta aula de pneumática. Hoje nós vamos ver válvulas direcionais em um software de simulação com FluidSim. Bem-vindo à quarta aula de pneumática. Hoje nós vamos ver válvulas direcionais e o software de simulação FluidSim. Vamos iniciar a nossa aula corrigindo os exercícios das aulas 2 e 3. Na aula 2, sistemas de ar comprimido, compressores e tratamento de ar, tínhamos 4 questões para resolver lá no sala de aula. Vamos começar pela primeira questão. Quais são as etapas de produção do ar comprimido? A alternativa correta é compressão, refrigeração, secagem, armazenagem e distribuição. Questão número 2. Qual dos compressores abaixo apresenta compressão com golpes? A correta é compressor de pistão. Questão número 3. Qual equipamento serve para armazenar o ar comprimido e estabilizar a distribuição? A resposta correta é reservatório. Questão número 4. Qual tipo de compressor é representado na figura? A resposta correta é compressor membrana. Vamos corrigir também as tarefas da aula 3, sistemas de ar comprimido, compressores e tratamento do ar. Questão número 1. Qual os 3 processos utilizados na indústria para a secagem do ar comprimido? A resposta é resfriamento, adsorção e absorção. Questão número 2. Quais os tipos de layout utilizados nas redes de distribuição? A resposta correta é rede em circuito fechado e rede em circuito combinado. Questão número 3. Para que servem os drenos e onde devem ser instalados na rede de ar comprimido? A resposta correta é retirar o condensado, devem ser instalados na parte mais baixa da rede. Questão número 4. Para que serve a unidade de condicionamento de ar comprimido? Filtrar, regular, fornece uma fina névoa de óleo para a lubrificação do ar comprimido. Identificação das válvulas direcionais. As válvulas direcionais, elas recebem a identificação segundo as normas DIN e as normas ISO. Se eu quiser trabalhar com letras, eu vou usar a DIN 24300, onde tem cada terminal tem a sua própria letra. Ou na norma ISO 1219, onde seu terminal trabalha com números. Então, ao redor da válvula, eu vou colocar ou números ou letras. Preferencialmente, nós trabalhamos com a ISO 1219. Então, no entorno das válvulas, nós teremos aí a identificação dos terminais através de números. O número 1 indica a entrada de pressão. O número 2, 4 e 6 indica a entrada de utilização. O número 3, 5 e 7 indica a entrada de escape. O 10, 12 e 14 vai indicar pilotagem. Mas vamos entender como é que a gente monta um símbolo desse. Símbolo desse respeita o número de posições. O que é o número de posições? O número de quadrados representados na simbologia é igual ao número de posições da válvula. Ou seja, eu posso ter uma válvula de 2 posições. Ou seja, que permite a passagem do ar ou não permite a passagem do ar. Um on-off, como se fosse um interruptor. Então, esse seria um interruptor de 2 posições, ligado e desligado. Mas eu poderia ter aqui válvulas de 3 posições, onde eu teria uma válvula, por exemplo, para avançar um cilindro, uma posição para avançar o cilindro nessa alavanca, uma posição para recuar o cilindro e uma posição de repouso. Nessa posição de repouso, o cilindro nem avança e nem recua. Ele fica onde estava. Se foi parado no meio, ele vai ficar parado no meio. Então, teria aí 3 posições, como, por exemplo, numa retroescavadeira. Eu posso avançar a retroescavadeira, eu posso recuar o braço da retroescavadeira, eu posso parar na posição que está. Dentro dos quadrados, dentro do número de posições, eu vou trabalhar com o número de vias. O número de vias significa quantas vias eu vou ter de conexão, quantos pontos eu vou ter de conexão. As vias são representadas por setas.
e também eu posso ter pontos de conexão que oferecem bloqueio do ar. Então vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho duas posições e aqui tem uma seta indicando a via, ou seja, a passagem do ar. O ar vai passar de baixo para cima. Do lado esquerdo aqui da válvula tem dois pontos de ligação de estanqueidade. Então, se eu olhar no quadradinho onde está a seta, na parte superior eu tenho uma conexão, na parte inferior eu tenho outra conexão. Então, essa é uma válvula de duas vias. Eu posso conferir também no outro quadradinho, no quadradinho da esquerda da válvula, e vou ver que na parte superior eu tenho um estanque, e na parte, um bloqueio. E na parte inferior eu também tenho um bloqueio, significa que eu tenho aí dois pontos de conexão. Portanto, essa é uma válvula de duas vias. Vamos ver nesse outro exemplo aqui, ó, continuo tendo duas posições, posição da esquerda e posição da direita. Na posição da direita da válvula, eu tenho aqui um ponto de passagem e um ponto estanque. Em termos de conexões, eu tenho um ponto de conexão na parte inferior da válvula na passagem e o outro ponto de conexão na parte do bloqueio. E na parte superior desse quadradinho, eu tenho o ponto de saída da via de passagem. Portanto, aqui eu tenho uma, duas, três posições, ou três vias. Eu posso conferir essas três vias no lado esquerdo da válvula. Uma na parte inferior, duas na parte inferior e uma na parte superior. O lado esquerdo da válvula é sempre o lado de posição inicial da válvula. Então, por exemplo, nessa válvula aqui eu tenho a posição inicial fazendo com que o ar circule de cima para baixo. E o ar que está entrando aqui fique estanque, não vá para lugar nenhum. Essa é a condição inicial desta válvula. Já na válvula do lado de cá, a condição inicial é estanque tanto na parte superior quanto na parte inferior. Ou seja, o ar que vem pela parte inferior não consegue passar pela válvula. E o ar que vem pela parte superior também não consegue passar pela válvula. Ela tem o mesmo funcionamento de um interruptor aberto. Então, a posição inicial de uma válvula, ela pode ser normalmente fechada ou normalmente aberta para as válvulas de duas vias. Neste caso, está representado que essa válvula está com a posição inicial normalmente fechada. E para as válvulas de três vias, eu posso ter três tipos de centro. O centro fechado, CF, o centro aberto neutro, o centro aberto sem pressão e o centro aberto com pressão. Ou seja, são as três possibilidades para se montar uma válvula de três posições. Vamos então entender um pouquinho mais como é que funciona essas simbologias. Aqui eu tenho representado 5 válvulas e aí a gente vai começar a fazer a análise dessas vias das válvulas. Na primeira válvula aqui eu tenho 2 quadradinhos, um quadradinho representado à direita da válvula e um quadradinho representado à esquerda da válvula. Sempre a posição inicial é a posição da esquerda da válvula. Na esquerda da válvula, na parte superior, eu tenho um ponto de fechamento, um ponto de bloqueio. E na parte inferior da válvula, eu tenho outro ponto de bloqueio. Portanto, essa válvula ela tem duas vias e duas posições. Então, essa é uma válvula duas vias. Vamos olhar essa outra simbologia aqui. Na parte esquerda da válvula, eu tenho um quadradinho, beleza? Então, portanto, eu tenho uma posição. Na parte direita, eu tenho outro quadradinho, beleza? Então, eu tenho duas posições nessa válvula. E aí eu preciso contar na parte externa quantas vias eu tenho nessa válvula. Então, olhando aqui no lado esquerdo, eu tenho uma posição estanque, um ponto de conexão na parte superior e um ponto de conexão na parte inferior. Portanto, essa é uma válvula
de 3 vias, 2 posições, ou seja, uma válvula 3-2. Tente fazer essa aqui, ó. Essa válvula aqui tem 2 quadradinhos. Portanto, ela tem 2 posições. Quantas vias tem essa válvula? Vamos olhar, vamos contar. Olhando na parte no lado esquerdo da válvula, nós temos uma conexão na parte superior, 2 conexões na parte superior. E na parte inferior, uma conexão, 2 conexões, 3 conexões. Portanto, no entorno do quadradinho, de um dos quadradinhos, eu tenho 5 conexões. Então, essa é uma válvula 5-2, 2 vias. Já na outra válvula representada aqui, eu tenho agora 3 quadradinhos representados aqui. Portanto, essa é uma válvula de 3 posições. Sendo que a posição normalmente inicial, a posição desta válvula, quando em repouso, é a posição em amarelo, a posição central. Portanto, agora basta contar a quantidade de vias, a quantidade de ligações no seu exterior. No seu exterior aqui, eu tenho, neste quadradinho, uma conexão com o meio externo, 2 conexões, 3 conexões com o meio externo. Portanto, essa é uma válvula 3 vias, ou seja, 3 posições por 3 vias. Já na válvula de baixo aqui, eu tenho a mesma brincadeira, 3 quadradinhos, ou seja, eu tenho 3 vias, mas o número de conexões se modificou agora. Agora eu já não tenho mais 3 conexões. Vamos ver a quantidade de conexões. É só contar, na parte superior eu tenho uma aqui, 2, e na parte inferior mais 3, 1, 2, 3. Portanto, essa é uma 5-3 vias. Então, acho que agora ficou claro. As válvulas têm os quadradinhos, representam as suas posições, e as conexões com o mundo externo representam as vias. E aí nós falamos primeiro sempre a quantidade de vias e depois a quantidade de posição. Então, a gente fala assim, uma válvula 2 vias, ou ainda 5 2 vias, ou ainda 5 3 vias. Sendo que o primeiro número representa o número de vias e o segundo número representa o número de posições. Com relação aos acionamentos, nós podemos ter aí 6 tipos de acionamentos na válvula. Na verdade, 7, nós também podemos ter acionamentos elétricos ou acionamentos combinados. Nesta figura, nós temos aí a demonstração dos principais acionamentos pneumáticos. Primeiro acionamento que a gente está vendo aqui é o acionamento do tipo botão. A simbologia é essa aí e a representação física é essa aqui. Esta é a válvula do tipo botão. Outra válvula é a válvula do tipo alavanca, representada nesta figura. Eu também posso ter acionamentos via pedal e posso ter acionamentos via pino. Posso ter acionamentos via rolete e ainda posso ter acionamentos via gatilho ou rolete escamoteável. São roletes articuláveis. Ainda falando sobre os tipos de acionamento, eu posso ter aí válvulas que são acionadas com o próprio ar comprimido. O ar ele pode ser um elemento de comando que aciona um pistão, mas também pode ser um elemento de sinal que aciona uma válvula que vai acionar o pistão. Então, quando houver um elemento de sinal, eu vou usar esse triangulinho bem pequenininho aqui, ó, e ele tracejadinho,
na cabeça da válvula. Essa é a simbologia para dizer que tem um piloto positivo, ou seja, precisa colocar um ar comprimido entrando no corpo da válvula para movimentar um diafragma em seu interior e assim poder modificar aí a passagem do ar comprimido principal. Então, com um pequeno sinal pneumático, uma pequena porção de ar aplicada à cabeça da válvula, ela vai movimentar uma grande porção que vai ser a porção controlada. Eu também posso ter acionamentos elétricos, como esse aqui, usando uma válvula solenoide, combinados com acionamentos pneumáticos. Então aqui eu tenho uma válvula solenoide e aqui eu tenho uma entrada de ar pneumática. E aí a simbologia da válvula ficaria desta forma. Então eu tenho aqui um acionamento misto. E eu tenho ainda com 3 opções: acionamento combinado muscular, elétrico e pneumático num único corpo de válvula, que é esse caso aqui, onde eu tenho um botão, tenho uma solenoide e ainda tenho um muscular aqui, um elementinho pneumático entrando aqui. E a simbologia seria esta aqui, né? Também posso ter somente acionamento elétrico, e esse é o mais comum, onde eu tenho apenas uma solenoide na cabeça da válvula. Então aí eu teria o mesmo corpo, 2 posições, 3 vias, uma 3 duas aqui, e aí o acionamento elétrico. Então aqui eu ponho um solenoide no lado do quadrado aqui. Eu posso ter com simples solenoide, posso ter com duplo solenoide. Outro aspecto construtivo, eu posso ter roletes, né, com assento tipo disco. Isso facilita o deslize em determinadas superfícies. Então aqui eu tenho um acionamento usando um rolete, né, rolete com retorno por mola. Esse rolete fica também a simbologia no canto direito aqui do nosso quadradinho. E o aspecto físico dele, mecânico, é esse aqui. Camarada que vai ser acionado, né, enfim, o meu elemento final, o meu elemento de controle, vai ser um pistão. Então aqui eu tenho um pistão de simples efeito. O que é um pistão de simples efeito? É um pistão que tem força para empurrar e o seu retorno é com o próprio peso ou com uma mola. Então, quando for por mola, então está aqui a simbologia, olha, um pistão e um retorno por mola, mas ele também pode ter a mola na parte externa aqui, né, na parte de atrás dele, ele pode estar avançado, então ele pode estar a mola recuando ele ou pode estar a mola mantendo ele avançado, ou ainda não ter nem mola para avançar e nem mola para recuar. É o caso dos elevadores do posto de combustível. Lá eu tenho um esqueminha como esse, né, onde o próprio peso da estrutura ou do carro que está sobre o elevador é que vai fazer ele retornar. Eu tenho força para empurrar essa haste, mas não tenho força para fazer o retorno. O retorno é feito pela própria gravidade. Ainda falando dos aspectos construtivos, eu posso ter toda essa gama de botões com trava, com sem-trava, vermelho, preto, pulsador, retentivo, acoplados aos corpos da válvula, sendo que o mesmo corpo pode trabalhar com os vários tipos de acionamento. O pino aqui, por exemplo, ó, que tem uma simbologia, uma válvula que tem um pino. E aqui a gente pode ver o nosso primeiro circuitinho. Nesse primeiro circuitinho aqui eu tenho esse triângulo vazado aqui, que é o símbolo do nosso compressor. Tem esse outro símbolo aqui, que é o símbolo da unidade de conservação. Aqui tem uma válvula, ó, 3, duas, porque tem 3 conexões, 2 posições. E o seu acionamento aqui é o tipo botão cogumelo, esse vermelho aqui é o botão cogumelo. Observe que aqui tem uma mola que vai manter essa válvula nessa posição inicial aqui. Portanto, o ar comprimido tem livre acesso pelo corpo da válvula, fazendo ele sair por aqui. Então, esse cilindro vai se manter recuado. Quando eu pressiono esse pistão aqui, né, esse botão, esse quadradinho vem para o local, né, onde está esse cara aqui, aí o fluxo de ar vai ser enviado para o cilindro, que vai avançar. Ao soltar, a mola faz ele retornar. Então, aqui, ó, uma válvula 3 duas
na condição NF aqui, né? Tem um estanque quando entra aqui. A aplicação aqui é com sinal pneumático. Ao invés de usar força muscular, eu posso acionar a mesma válvula com um sinal pneumático. Mas qual que é a vantagem de usar um sinal pneumático? Simples, o sinal que vai ser usado aqui, ó, para acionar o cilindro pode ser de alta pressão, vai ser de alta pressão. E o sinal aqui, ó, que vai para a cabeça da válvula pode ser de pressão menor, né? Então, dessa forma, eu vou usar o próprio ar comprimido como um sinalzinho para pilotar essa outra válvula. Então, a gente usa esse termo mesmo, né? Piloto. Então, eu uso um sinalzinho de ar que vai pilotar, né, a válvula principal. Então, essa aqui é uma válvula de acionamento, é uma válvula que vai ter aí a função de fornecer um sinal piloto, para acionar a válvula principal. Então, aqui eu tenho, e essa linha aqui, ó, tem que ser tracejada, porque é um sinal de ar comprimido que não vai gerar movimento no atuador, ele vai apenas gerar um sinal para a pilotagem da válvula principal, e ela sim é que vai gerar um movimento do cilindro. Ainda falando do aspecto construtivo, lá eu tinha um simples piloto, aqui eu posso ter eu vou ter um duplo piloto. Tem um piloto para fazer o cilindro avançar e um piloto para fazer o cilindro recuar. Na figura anterior eu tinha um piloto apenas para fazer o cilindro avançar, e o recuo era feito pela própria mola. Aqui eu não tenho mola, essa válvula tem memória, então a última posição fica registrada. Ou seja, se a última posição foi avanço, ela vai ficar avançada. Se a última posição for retorno, ela vai ficar retornada. Vou voltar no slide anterior. Ó. No slide anterior tinha uma mola aqui, ó, que reposicionava essa válvula sempre nessa posição. Aqui é um simples piloto e aqui essa válvula retorno por mola. Aqui eu não tenho a mola, então eu sou obrigado a aplicar piloto para avanço e piloto para recuo. Vamos simular um exemplo aqui para a gente ver uma válvula 3 duas e um cilindro de simples efeito trabalhando. Então aqui eu tenho o símbolo simplificado do meu compressor, o símbolo simplificado de uma unidade de conservação, uma válvula 2 com acionamento por botão com retenção e retorno por mola, e aqui eu tenho uma 3 vias, duas posições, acionamento muscular por botão. Eu coloquei aqui uma reguladora de fluxo para a gente poder simular com mais tranquilidade e ver aí o ar entrando e o ar saindo num cilindro de simples efeito. Lembra que o cilindro de simples efeito tem força para empurrar a haste e ele volta em função da mola. Então seu avanço vai ser rápido e o seu retorno tende a ser mais lento. Vamos ver então a simulação. Essa é a tela do FluidSim. Nós vamos iniciar abrindo Biblioteca e aqui em Visão Geral. Não maximize essa janela, mantenha ela sempre assim. Você depois clica aqui em Arquivo Novo ou ainda clica no papelzinho aqui, ó, nesse primeiro ícone aqui, ó, Novo. Vai abrir uma janela do lado aqui. Mantenha essas duas janelas, a janela da biblioteca e a janela do local de trabalho. Eu vou pegar aqui, ó, um cilindro de simples ação. Esse símbolo aqui, cilindro de simples ação. Depois eu vou lá buscar a minha válvula de fluxo. Tá aqui, ó, válvula de fluxo. Para virar essa válvula, dá um direito no mouse e girar. Girar aqui 90 graus. Vamos colocar na parte inferior aqui. Depois, vou pegar aqui a válvula 3 duas. Válvula 3 duas. E finalmente a válvula 2. Vejam que as válvulas elas estão sem acionamentos, né? Nós vamos colocar os acionamentos agora.
Então, o que eu vou fazer? Primeiro as conexões. Para simplificar, eu não vou colocar a unidade de conservação. A unidade de conservação está aqui, ó. Podia até colocá-la aqui. E a alimentação está aqui, ó. Mas eu vou retirar para que o nosso circuito, para que a nossa simulação possa ficar mais simples e a gente possa ver ela aqui num zoom, você possa ver ela adequadamente. Então, vou clicar aqui, vou deletar essa válvula e vou colocar aqui diretamente o compressor aqui, ó, né, para simplificar a nossa simulação. Quando você passa o mouse pelo conector, ele vai ficar de cor verdinha. Quando ele ficar da cor verdinha, você clica, mantém seguro até ele ficar o alvinho ficar verdinho de novo. Aí você solta. Pronto, ele faz a conexão. Põe o alvo, fica verdinho, clica, segura clicado, solta. E assim por diante. Você vai repetir essa operação para fazer as conexões das válvulas. Você vai agora nas válvulas, vamos pegar essa primeira válvula aí agora, e vamos dar 2 cliques nessa válvula. E aqui eu tenho toda a configuração da válvula. O que eu vou fazer na configuração dessa válvula? Primeiro, qual é o tipo de acionamento? O acionamento nosso aqui, ó, é do tipo botão. Então, botão para ela. Ela vai ganhar um botãozinho lá e do lado de cá, ó, retorno por mola. E aí, dê um OK. Pronto, olha, agora ficou igual a válvulinha da figura. Faltou a conexão 3 aqui, ó. A conexão 3, ela precisa ser corretamente configurada, senão na hora de simular, ele vai falar que que existem pontos em abertos de conexão. Então, dá 2 cliques aqui, e aqui eu posso escolher o tipo de conexão para a saída, né? Ou seja, uma conexão estanque, uma conexão para a atmosfera, uma conexão canalizada para a atmosfera ou uma conexão com silenciador. Eu vou colocar aqui uma conexão canalizada para a atmosfera e vou dar um OK. Depois eu vou para a segunda válvula aqui, dá 2 cliques nela, novamente acionamento manual, agora um botão com retenção e uma molinha, um retorninho por mola. Então aqui novamente a caixinha de acionamento à direita. Dá um OK. Pronto, a válvula ficou igualzinha à da figura. Se eu simular assim, vai ser muito rápido. Eu vou simular. A gente não consegue fazer a análise do circuito. Eu vou ligar então primeiro essa válvulinha aqui e vou ligar novamente essa outra aqui. Quando eu pressiono, o cilindro avançou bem rápido, olha lá. Soltou, não ficou legal, muito rápido para a gente ir no vídeo. Então o que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques nessa válvulinha aqui, a porcentagem de abertura, e vou colocar aqui uns 40% para que a gente possa ver aqui na simulação. Uma vez setado aí os 40%, eu volto a dar um playzinho aqui na parte superior, e aí eu vou ver. Vamos ligar minha geral aqui, coisar no sistema, e aí eu vou clicar, o cilindro avança. Soltei, o cilindro recua. Se durante o recuo eu for lá e apertar de novo, a gente vai ver que ó, ele volta. Ou seja, esse cara aqui ele tem um retorno por mola, né? Então acontece que para manter o cilindro avançado, eu vou precisar manter ele pressionado. Ah, mas professor, e se eu precisasse manter esse cilindro avançado? Ora, ponha um botão com trava, né? Então essa é a solução. Então olha aí nosso primeiro circuitinho pneumático. Se eu desligar a geral, não tem ar, não vai ter como avançar o cilindro, né? O recuo acontece porque o ar está escapando para a atmosfera. Então olha aqui, ó, não tem ar, o cilindro não avança, não funciona. Liga a geral, segura pressionado, ele avança, solta, ele vai recuar. Aí, observe que para avançar ele avançou mais rápido, porque eu tinha força, pressão de 6 bar empurrando o cilindro. E agora quem está recuando ele é apenas a mola, o ar está escapando aqui para a atmosfera.
Tá aí o nosso primeiro circuitinho pneumático. Como de praxe, chegou a hora de eu pedir para você fazer a questão de validação da sua participação nesta aula. Dê um pulinho lá no sala de aula, no tópico 4, tarefa 4. Você vai encontrar um formulário para responder. Respondam as questões e clique em enviar. O prazo para entrega é até a próxima aula. Um bom trabalho! A tarefa de validação da sua presença é responder as questões no formulário do Google. Porém, para aqueles alunos que estão acompanhando as aulas usando um computador, vou lançar um desafio aqui. Dê uma olhada no vídeo que eu deixei lá no sala de aula, que fala como instalar o FluidSim. Tente instalar o FluidSim, porque assim você pode simular junto comigo os circuitos que eu vou mostrar para você. Eu vou deixar, logo após esse bate-papo, 2 exemplos de aplicação em pneumática. Vocês podem tentar simulá-los e compartilhar com seus amigos lá no WhatsApp. Assim, você aprende ainda mais a trabalhar com os conceitos de pneumática. Então está lançado o desafio. Vou deixar 2 circuitinhos, esses 2 circuitinhos aí. Tente simular. Vou deixar esse mesmo circuitinho num arquivo de PDF para você poder baixar e poder fazer com mais tranquilidade. Até mais, pessoal!